Esse é o Porto de Santos, o maior porto do Brasil e segundo maior da América Latina. Ele conecta mais de 600 destinos e movimenta carga de mais de 200 países. A sua zona de influência primária compreende o maior centro industrial, comercial, financeiro e de consumo do Brasil. Aqui, milhares de toneladas de produtos são movimentados anualmente. Em 2021, 143 milhões de toneladas de carga saíram do Porto de Santos. Soja, açúcar, carne bovina e café foram as principais mercadorias exportadas. Essas mercadorias zarpam do Porto de Santos e seguem como principal destino a China, Estados Unidos, Japão, Alemanha e Argentina. Enquanto essas commodities saem do Brasil, insumos vindos de outros países chegam. Os fertilizantes, fungicidas e adubos são os principais produtos recebidos aqui. Esse é o Porto de Los Angeles. Ele está localizado bem aqui na Baía de São Pedro, em Los Angeles, no estado americano da Califórnia. Esse é o maior porto dos Estados Unidos. Ele movimentou 17 milhões de contêineres em 2020, 12 milhões a mais que o Porto de Santos. Porém, esse é só um pequeno detalhe do nosso problema. Enquanto o Porto de Santos movimenta soja e fertilizantes, o Porto de Los Angeles movimenta carros, roupas e sapatos. Observe que em 2021, o agronegócio teve uma participação de 27,4% no PIB brasileiro, enquanto nos Estados Unidos esse valor foi de só 5,7%. Entre as maiores economias do mundo, o nosso país é o que mais tem participação do agronegócio na composição de suas riquezas. Países como a China, Rússia, Índia e até mesmo o México têm indústria e serviços proporcionalmente mais fortes que o nosso. Mas, o fato do agronegócio ser tão participativo na economia brasileira é bom ou é um problema no qual devemos nos preocupar? Depende da forma que isso é visto. Nos últimos 40 anos, o Brasil saiu da condição de importador de alimentos para se tornar um grande provedor para o mundo. Foram conquistados aumentos significativos na produção e na produtividade agropecuária. O preço da cesta básica no Brasil reduziu-se consideravelmente, e o país se tornou um dos principais players do agronegócio mundial. Hoje, se produz mais em cada hectare de terra. O fato é que a agricultura brasileira se modernizou, o nosso índice de produtividade de grãos pulou de 38 milhões de toneladas em 1975, para 236 milhões em 2017. Isso foi resultado de uma combinação de fatores. O Brasil tem um cenário perfeito para desenvolvimento dessa atividade, abundância de recursos naturais, extensas áreas agricultáveis e disponibilidade de água, calor e luz, elementos fundamentais para plantar e colher. Em contrapartida, a indústria brasileira dá sinais de que algo de errado está acontecendo no setor. Recentemente assistimos 3 gigantes multinacionais anunciarem a sua saída do Brasil. A norte-americana Ford deixou o mercado de fabricação de veículos nacionais, depois de mais de 100 anos. A alemã Mercedes-Benz fechou a sua única fábrica de carros de luxo no país. A japonesa Sony encerrou suas atividades em Manaus e abandonou o mercado de televisores, câmeras e aparelhos de áudio. Esse movimento mostra que o Brasil passa por um processo de desindustrialização, e não é de hoje. Observem esse dado. Em 2020, 5.500 fábricas encerraram suas atividades em todo o país. Em 2015, o Brasil tinha 384 mil estabelecimentos industriais. No fim de 2020, a estimativa era de que o número tinha caído para 348 mil. Em 2018, a indústria de transformação representou apenas 11,3% do PIB, quase metade dos 20% registrados em 1976. Para piorar a nossa situação, o Brasil conta com outra pedra no meio do caminho, que não atinge só a indústria, atinge também o setor de serviços, principal setor na composição do nosso PIB. Segundo uma matéria do UOL, um trabalhador brasileiro leva 1 hora para produzir o que um americano leva 15 minutos, ou um alemão ou coreano leva 20 minutos. Aqui, não se trata do brasileiro ser mais ou menos preguiçoso, embora existam muitos por aí. Quando falamos em produtividade, estamos falando da relação entre o que é produzido, com os meios utilizados para tal. Isso envolve vários fatores, como mão de obra, infraestrutura física e capital financeiro. Ou seja, a produtividade está muito atrelada com a ideia de eficiência, pois o que é calculado é a capacidade de um país,
empresa ou até de uma pessoa de produzir mais com menos. Saibam que produtividade é essencial para o desenvolvimento de um país. O tão famoso PIB que vocês veem falar frequentemente só pode ser aumentado de duas formas: aumento populacional e produtividade. A produtividade tem muito a ver com a situação social de um país, pois se cada trabalhador consegue ser mais eficiente, ele gera mais riquezas para a sociedade, portanto, ele também irá gerar mais riquezas para si mesmo. Não é à toa que os países com alto PIB per capita também são os países que têm IDH muito alto. A nível de comparação, em termos de riqueza, o Brasil produz em uma hora o equivalente a $16,75, valor que corresponde a apenas 25% do que é produzido nos Estados Unidos. Comparado a outros países, como Noruega, Luxemburgo e Suíça, o desempenho é ainda pior. Entenda uma coisa: baixa produtividade é o mesmo que baixa competitividade. Das atividades que compõem o nosso produto interno bruto, o agronegócio foi o único que teve um aumento de produtividade considerável. Embora os setores de serviços e indústria ainda tenham participação considerável na composição das nossas riquezas, o setor industrial está diminuindo e o setor de serviços estagnado. É por isso que o Brasil está se tornando um país agrícola. Já deixou o seu like? Caso não, deixe o seu like e se inscreva no canal, para não perder nenhum conteúdo. Eu recomendo também que você assista a outros vídeos aqui do canal.